Pandemia, isolamento, mobilização de toda uma estrutura de saúde, cadeia de produção semi-paralisada, preocupação com o econômico, depressão, tristeza e muita incerteza. A pandemia aí do coronavírus provocou uma situação muito inusitada e complicada para todos, né? A Web TV Fronteira Noroeste, o programa Visão, tem a satisfação de trazer até nós, para uma entrevista, especial entrevista, a doutora Fabiana Breitenbach, que é especialista em medicina da família e comunidade e saúde mental. Tudo bem, doutora Fabiana? Tudo bom, boa tarde. Legal. Vamos então iniciar o nosso bate-papo, essa entrevista. Vamos lá. Talvez alguma pergunta um pouco mais aprofundada para a gente dar um contexto para as pessoas se situar melhor. Mas a primeira pergunta é bem objetiva. Vamos lá. Na sua opinião, esta epidemia ou pandemia vai até quando? Essa é a grande pergunta, né? Todo mundo se pergunta até quando que nós vamos ficar isolados, até quando que vai ficar toda essa confusão, né? Não tem uma resposta, né? Tem alguns países que a Organização Mundial da Saúde considera que estejam diminuindo o número, que é o Chile, a Rússia, e alguns países que os casos continuam crescendo, que é o caso do Brasil, Estados Unidos, né? Então, a gente pensa que isso antes de setembro, eu acho difícil que a gente tenha uma normalização, ou uma mínima normalização. Mas isso é um palpite quase pessoal, né? Porque não tem nenhum número que determine isso, né? Essa de setembro é também uma esperança. É uma esperança. A gente quer que isso passe da melhor maneira possível, né? Da melhor forma. Pois é, Sim. mas é justamente nessa questão de esperança, de incerteza, que eu faço a seguinte pergunta, assim, é uma pergunta e fazemos uma dedução, né, doutora Fabiana? Todas essas incertezas, né, e baseado em alguns exercícios de dedução lógica aí, aonde há muita gente, a densidade demográfica alta, talvez a qualidade do ar não muito boa, e aonde ficou bastante evidenciada a questão do próprio carnaval, e aí o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e tal, o que aconteceu foi que os casos foram numericamente muito maior, né? E o que a senhora nos diz aí? A gente poderia fazer o seguinte raciocínio, assim, muita gente, mais vírus, mais poluição, maior é o ataque, sim ou não? Na realidade, o que acontece com as aglomerações? Com certeza, onde tem mais aglomeração, o vírus consegue ser transmitido de pessoa para pessoa, porque ele tem um espaço entre as pessoas, né? Se tiver mais de 2 metros, o vírus não consegue chegar até a pessoa. Por exemplo, ela não vai de mim até você, se nós tivermos uma distância de 2 metros. A menos disso, sim. Então, quanto mais o ambiente estiver aglomerado, muito mais fácil a transmissão, caso uma dessas pessoas tenha o vírus, né? A gente considera que cada pessoa contamine mais 2, esses mais 2, e isso vai sendo em escala exponencial, né? A qualidade do ar em si, se é mais poluído, menos poluído, não tem nenhum estudo que mostre isso, né? Apesar que a Organização Mundial da Saúde colocou agora essa semana que há uma transmissão pelo ar, né? Que antes era mais na gotícula. Eu falava, da minha boca saem gotículas, e aí essa gotícula... Mas, doutora Fabiana, a questão da qualidade do ar não está associada à questão de saneamento, de higiene? Com certeza. A gente tem vários estudos no mundo, né? Que seriam causas também, né? Que na realidade não existe nenhuma doença que não seja pior na classe menos favorecida socialmente, né? A nossa história de pessoas que têm menos recursos financeiros, a doença sempre é pior, né? Não é só nessa pandemia. E onde o próprio saneamento, a estrutura de saneamento não é aquilo que deveria ser, muitas vezes. Exatamente, só que assim, o saneamento em si não tem a ver com essa pandemia, né? Não tem a ver, tem muito mais a ver com a dengue, né? Que daí sim, está mais relacionado, assim, mas com a pandemia não. Na pandemia é aglomeração mesmo, né? Isso tem muito a ver. Do caso do coronavírus. Do coronavírus, exatamente. Pois é, e na mesma linha aí, só que inversamente, ó. Pessoas mais fortes, teoricamente mais fortes, com mais imunidade, teriam menos chance de ser combatida pelo vírus, sim ou não?
Não, isso é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem um pouco. As pessoas que têm hipertensão, diabetes, que estão imunologicamente deprimidas, né? Elas não têm uma chance maior de pegar o vírus, mas elas têm uma chance maior de pegar o vírus e ficar muito doentes. Essa é a diferença. Eles não têm uma chance maior de pegar vírus, não. Mas sim de ficarem muito doentes quando pegarem o vírus. Então essa é a grande alerta que a gente faz para a população. Quem tem hipertensão, diabetes, toma seu remédio direito nessa época, se cuide para isso, porque a descompensação da tua doença, né, do diabetes, da hipertensão, pode sim, se tu pegar o vírus, se transformar numa doença mais grave. Isso sim. Sim. Naquele exemplo que falávamos de grande aglomeração, de muita gente, a gente olha para o caso de cidades menores, inclusive a nossa aqui seria um exemplo, mas cidades menores ainda, muito mais próximas do interior, consequentemente, da natureza. Isso ajudaria numa chance de redução da propagação do vírus? Com certeza. Para ver, por exemplo, aqui em Santa Rosa, ali a 7 de setembro, Bela União, eles não têm tantos casos como tem, por exemplo, Cruzeiro, Auxiliadora, Pereira, enfim, o pessoal mesmo... Importante. Isso é uma coisa importante. Só que tem muito mais a ver também onde as pessoas circulam. Se eu moro lá em Bela União, por exemplo, mas eu frequento um lugar aglomerado aqui no centro, a minha chance de adquirir o vírus é igual, né? Sim. Né? Porque, na realidade, o que a gente tem visto aqui em Santa Rosa, acompanhando o monitoramento, né? Fazendo o monitoramento dos casos, é que a contaminação maior nossa está nos eventos sociais que não deveriam estar acontecendo e continuam acontecendo. Continua acontecendo. Então, isso que está fazendo que a população de Santa Rosa tenha o número de casos que tem, que não é expressivo, mas é um número razoável, né? Pois é, isso é bem importante que o senhor está dizendo, hein? Isso Eventos tipo algum aniversário, alguma festinha. Batizados, aniversário de um, aniversário de outro, mesmo que seja o grupo familiar, que a gente considera, sempre vai ter mais de 10 pessoas, né? Sim. E aí, isso que está fazendo com que a gente adoeça. A gente não tem visto, por exemplo, casos que tenham vindo de outros setores, assim, né? Mas principalmente de ambientes festivos, na realidade. Isso que a gente tem que cuidar, né? Ficar bastante atento. Pois é. Doutora Fabiana, desde o início, né, da pandemia aqui no Brasil, se criou uma situação aí de dois extremos, né? Aquele grupo que defendia e defende que deveria isolar o pessoal de risco e que não deveríamos descuidar de toda a cadeia de produção, de toda a questão econômica, e, enfim, né, talvez ignorando ou relevando o fato de que muitos mesmo sofreriam com isso por tabela. Enquanto que tem um outro grupo que defendia ardorosamente, defende até hoje, um isolamento total, confinamento, isolamento. Foi e está sendo difícil conciliar essas duas correntes, né? Está sendo bem difícil, na realidade, assim, nós da saúde, né, tendemos a mais pedir que as pessoas façam um isolamento social, que não é um isolamento afetivo, amoroso, de cuidado, né? A gente não vai se isolar da família, a gente vai só se distanciar. Na realidade, não é isolamento social, é um distanciamento social que a gente deve fazer, né? Sim. E sempre se cria, em épocas de muita incerteza, sempre acabam acontecendo grupos muito fanáticos para um lado ou para o outro, porque é uma época de incerteza. Todo mundo que disser, eu tenho absoluta certeza que é assim, está mentindo, porque nós nunca passamos por essa pandemia, nós nunca tivemos este coronavírus. Então é uma situação inédita que a gente faz o melhor possível com a melhor evidência possível, científica, né? Sim. Mas certeza absoluta ninguém tem. Isso a gente vai ter, eu acho que quando passar, lá daqui a, sei lá, daqui a 2, 3 anos a gente olha com essa pandemia e diz, podia ter acertado melhor aqui, podia ter... Mas agora a gente não tem. Não se tem uma estratégia definida como cientificamente é a melhor, né? Por enquanto, que a Organização Mundial da Saúde diz, que todas as pessoas da saúde seguem, mesmo as sociedades, né, na infectologia, de pneumologia, de radiologia, de medicina de família, é que o isolamento social, o distanciamento social, melhor dizendo, é a melhor estratégia. Que pode, e a gente sabe, infelizmente, também trazer consequências na área econômica muito complicadas. Pode, mas, por exemplo, tu pode ir numa loja comprar uma coisa, tu pode continuar fazendo as tuas coisas, mas cuidar o período para não ser uma loja tão cheia,
Mas com certeza tu o pode... uso da máscara. O uso da máscara, isso já faz com que a gente não precise fechar o comércio, é só ter um cuidado que Santa Rosa, inclusive, está tendo, né? A gente tem pouquíssimos casos que a gente pode fazer o nexo causal, foi porque foi... Não, aquilo que eu já te falei, nos eventos sociais que tem contaminação, que não tem nada a ver com o comércio. Agora uma pergunta um pouco ousada, aí, um pouco fora da... A senhora não acha que, claro que se tivesse também havido toda uma coordenação melhor em relação à pandemia, distribuição de complexos vitamínicos para todo mundo, orientação alimentar via imprensa maciçamente e sistematicamente, atividade física dentro de casa por causa do confinamento, enfim... a própria questão nas empresas de ginástica laboral, enfim, várias outras medidas que pudessem ajudar a atenuar isso, não deveria ter sido feito? É que na realidade não tem nada que diga que, por exemplo, vitaminas têm resultado positivo com o coronavírus. Muito pelo contrário, isso não está sendo estudado porque não tem indicação. Agora, sempre praticar atividade física, ter uma alimentação adequada, ela vai te ajudar em várias situações, inclusive numa pandemia, né? Então, no teu diabetes, na tua sobrevida, mesmo na tua chance de ter um câncer, a alimentação está muito relacionada também com isso, né? Sim. Alguns cientistas, inclusive, colocam a questão do sono, que as pessoas dormem pouco hoje. A qualidade do sono, na realidade. Qualidade do sono, tu pode dormir 6 horas e ter super bem descansar, né? Isso. Mas o sono... Vale a pena a gente conversar muito sobre o sono, porque a gente atende no CAPS, especialmente, muitas pessoas com distúrbio de sono. Cada vez mais nós temos pessoas com distúrbio de sono. E aí o dia não rende, né? Não é igual para quem dorme e para quem não dorme. Realmente a qualidade do sono é uma coisa bem importante. A senhora é uma das representantes aí da FUNSAR, né, na área da saúde. Sim. Como é que tem sido o trabalho de vocês a nível de comunidade e nessa parceria com os hospitais? Na realidade, a gente está trabalhando em conjunto com o hospital, né? Mas nós temos assim, a Santa Rosa, ele conseguiu criar em pouco tempo, em menos de 20 dias, todo um sistema de saúde paralelo só para o coronavírus. Nós temos as unidades de saúde que continuam funcionando, as pessoas podem ir lá, não tem pessoas com coronavírus a princípio entrando. Nós temos as unidades sentinelas que atendem só coronavírus, que são 3 na cidade. Nós temos o grupo de monitoramento, que eu faço parte, que então a gente monitora todos os casos, os contatos. Nós temos o teleatendimento lá na Unijuí, para as pessoas tirarem dúvida, até sobre isso que tu disse. Mas como é que eu faço para comer bem, me alimentar bem? O pessoal lá é especialista nisso, está preparado para responder as perguntas. E nós temos depois todo o conglomerado da atenção secundária e terciária, que é o hospital, o ambulatório, o coronavírus, a internação, a UPA. Então, a gente está trabalhando em conjunto. Está sendo muito tranquilo esse trabalho, muito forte, muito efetivo. Exato, e aí a gente acompanha isso e pode constatar esse êxito nesse trabalho conjunto. Como é que a senhora vê, não sei se a senhora quer responder, essa polêmica também da hidroxicloroquina, dos antibióticos na administração do próprio problema de alguém que é acometido e da própria ivermectina, que agora está na onda aí. Assim, todas as medicações para as doenças, normalmente elas têm estudos de anos para a gente dizer que aquela medicação é suficiente e é boa para aquela patologia. O coronavírus é novo, então tem pouquíssimos estudos. Essa semana saiu então um estudo que a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, enfim, várias entidades de classe, falando que não há comprovação científica da hidroxicloroquina, da cloroquina e da ivermectina. Não há indícios suficientes que isso funcione, principalmente a nível ambulatorial, né? Então, o hospital tem o protocolo dele, um protocolo bastante potente e suficiente, né? Tem pessoas extremamente capacitadas lá, assim como tem nas unidades sentinelas. Agora, não é o uso em massa de ivermectina e muito menos de hidroxicloroquina. Não, isso não está validado por nenhuma entidade médica. Será que a gente que não tem não funciona como deveria, ou não tem a eficácia? Na realidade, a minha opinião é a opinião que eu estudo nos lugares que tem que estudar, né? Eu não tenho uma opinião própria porque eu não sou pesquisadora disso, mas assim, o que os estudos dizem é que não funciona para esse tipo de doença. Ok. E então, de modo geral, o que a senhora aconselha para as pessoas no sentido de se prevenir, para não pegarem o vírus, enfim?
o que aí tu tinha falado, que eu acho que é bastante importante, a qualidade da tua vida. Então, se alimentar bem, fazer um exercício, né? Ter um sono, viver bem com as pessoas que te cercam, né? E principalmente, qualquer sintoma que tiver, tosse, febre, um pouquinho de dor de garganta, não sentir o cheiro das coisas, procurar as unidades sentinelas, ou no final de semana ali o ambulatório do Covid no Abosco, para a gente conseguir pegar o caso no início, né? E conseguir acompanhar esse caso. E outra coisa, isolamento social. Então, aguentar mais um pouquinho, né? Um distanciamento social. Aguentar mais um pouquinho, sem se reunir com muita gente. E o uso da máscara, que também está um pouco polêmico, uns são contra, outros são a favor. O uso da máscara, usar a máscara com critério, não pode ser uma máscara que fique molhada, né? Não, mas a máscara é muito importante para os profissionais de saúde e para a população em geral pode ser a máscara de pano, mas usar adequadamente, sim, é muito importante, né? Nós aqui estamos sem máscara, enfim, que tem, né, a divisão e tal, tá bem cuidado, mas a máscara é bastante importante também. Ok. Doutora Fabiana, saindo agora um pouquinho dessa questão mais do vírus em si e da consequência, né, da pandemia, do isolamento, tem as outras doenças aí, pessoas que deixaram inclusive de tratar outras doenças, né, que tem, e a própria questão da depressão, né, do medo, da ansiedade, da angústia, como é que vocês que também trabalham com o CAPS, né, tratam essa questão? Isso é uma coisa bem importante. A gente tem recebido muitas pessoas entristecidas com esse período, né? Tem dois tipos de sintoma. Aquela pessoa que fica entristecida e aquela, não a doença, a ansiedade, mas sintomas de ansiedade. A pessoa fica ansiosa. E isso também muito em jovens, né? Porque os jovens estão mais acostumados a ficarem aglomerados, a fazerem festas, que é da idade deles, né? Eles têm que fazer isso. E agora, então, isso não está podendo acontecer. Então, a saúde mental também é bastante importante a gente trabalhar nessa época, né? A gente está trabalhando através de contato telefônico, atendimentos individuais continuam existindo, a gente só não pode mais trabalhar com os grupos, né? Questão espiritual, a fé em Deus. Tu ter fé sempre é importante, né? Isso é sempre importante. Só que agora ter cuidado, porque mesmo na tua igreja, no teu templo, onde tu vai com a tua fé, não pode se aglomerar, né? Isso é muito importante, né? A fé não pode ultrapassar o risco, né? Porque aí fica mais complicado. Doutora Fabiana, uma pergunta que acabou ficando para trás e agora a gente retoma ela, que é na questão mais a nível nacional em relação à epidemia. Sim. A senhora concorda com a conclusão de alguns que a saída do médico Mandetta, ministro, com a saída dele o Brasil perdeu na coordenação do problema? Bom, a minha opinião pessoal disso é que assim, com o ministro Mandetta nós tínhamos um norte, uma espinha dorsal, né, que vinha governo federal, governo estadual, governo municipal. E nós tínhamos uma transparência maior dos dados, né? Isso eu acho que se perdeu bastante, né? Recurso financeiro está vindo da mesma maneira, né? Mas eu acho que sim, se perdeu em termos de transparência de dados, em termos de nós termos uma coordenação, que isso é importante numa época de pandemia, né? A pandemia a gente equipara a uma guerra. Claro. Então tu tem que ter uma coordenação, apesar que o Estado do Rio Grande do Sul está tranquilo na sua coordenação, mas nós profissionais de saúde sentimos muita falta disso, né? Dessa transparência dos dados. Uma proximidade de alguns técnicos. Exatamente. Mesmo os materiais, por exemplo, que vinham para os técnicos da saúde, do Ministério da Saúde, na época tinham uma qualidade melhor do que tem agora, um aprofundamento científico maior. E agora a gente sente falta disso, sim. Houve uma queda nesse aspecto. Nesse aspecto, sim. Também, né? A minha opinião pessoal, né? Sim, além de toda a questão da coordenação, né? Que eu acho quem sabe hoje, por exemplo, a gente já registra aí 70 mil mortos, né? Ou perto disso. Talvez com a coordenação isso poderia ter reduzido. Pode ser que sim, isso a gente não vai saber, né, dizer, mas pode ser que sim, com aquela tranquilidade, tá faltando recurso aqui, vamos encaminhar para lá, agora isso aqui, isso precisa ter um ministro que faça isso, Precisa. Mas é uma opinião minha, né, no caso. Ok, doutora Fabiana, eu estou satisfeito que nós estamos fazendo uma entrevista muito objetiva e até rápida. E é importante a gente discutir esses temas nessa época, porque assim, a informação de qualidade... Bem prática, porque... E a informação de qualidade é muito importante, né? Por isso que eu agradeço o convite, porque a gente agora discutir temas com aprofundamento, um pouco, isso faz falta, né, também. Faz falta, Faz falta. Mas é uma experiência que... Única. Incrível, única, né? Única.
Que, na verdade, toda essa questão também vai ajudar, quem sabe, até em prevenção de outras coisas a partir de agora, né? Em função do que aconteceu e está acontecendo, né? Acho que sim. E uma coisa que eu falo sempre assim é que nós, eu acho que tu também não, né? Nós não participamos de nenhum evento mundial, por exemplo, guerras, a nossa geração não teve isso, né? Então eu acho até que para nós, eu acho importante até para as pessoas que estão em casa, de repente fazer um diário do que está acontecendo, do que sentiram, do que passaram para a geração futura. Porque essa pandemia é inédita mesmo, né? E às vezes a gente parece que ela vai passar e a gente está sempre torcendo que ela passe, isso tomara que acabe logo mesmo. E continua. Mas a gente vai precisar ter um registro desse período, né? Sim, com certeza. Isso é bem importante. Ó, nós queremos, pelo programa Visão e a Web TV Fronteira Noroeste, agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. E a gente poder ouvir da senhora a sua opinião, a sua impressão sobre questões desta pandemia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.